A lenda da fundação de Roma todos conhecemos, mas o que intriga estudiosos até os dias de hoje é como de apenas dois irmãos, Rômulo e Remo, surgiu um dos maiores impérios que a humanidade já viu. Durante mais de 4 séculos, o Oriente Médio, Norte da África, Palestina e Europa estiveram sob a tutela dos reis e imperadores romanos. Ou seja, numa época sem tecnologia, redes sociais e informação abundante, 3 dos 5 continentes lutavam ou se uniam aos descendentes de Rômulo e Remo. Quais os fatores facilitaram a expansão desse poderoso império? Como faziam para subjugar inimigos e manter o império unido? A resposta mais aceita e difundida está na célula do poder romano, o seu exército e principalmente o seu soldado. Mas antes de abordarmos esse assunto, já deixa o seu like e compartilha com mais pessoas e não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de nossas novidades. Eu sou Samuel Silva e esse é o nosso Papo de Convés. Pois bem, no seu início, que é o período onde é possível encontrar informações escritas nas obras de Tito Livio e Dionísio, o exército romano era organizado em levas anuais, onde seus cidadãos cumpriam o serviço militar como parte de seus deveres. Nesse período histórico, os inimigos eram tribos vizinhas que habitavam a região. Mas com o passar do tempo e a expansão das áreas conquistadas, o exército foi sendo reformulado e a necessidade de uma tropa permanente exigiu por parte dos líderes romanos a criação de uma força profissional assalariada. Havia no exército a ordem equestre, conhecida hoje em dia como cavalaria. Era formada por homens ricos que, por ter um poder aquisitivo maior, conseguiam manter os custos de armamento e também do cavalo. Mas focaremos aqui no soldado de infantaria, que consistia na esmagadora maioria do exército romano. A idade ideal para o alistamento militar em Roma era quando o jovem atingisse a maioridade. Entre os romanos, aos 17 anos, o jovem já estava apto a ingressar na força militar. E ao ingressar no exército, o forte e rigoroso treinamento preparava o jovem soldado para sua carreira, que durava cerca de 25 anos. Após uma inspeção de saúde e treinamento rígido, o soldado era destacado para servir em uma das legiões romanas. Durante o auge do Império, historiadores afirmam que existiram cerca de 50 legiões espalhadas por todo o domínio do Império Romano. A disciplina era a base para o sucesso do exército romano. Os soldados eram constantemente treinados com armas e especialmente treinados em marchas forçadas com toda a carga que um soldado pudesse carregar, e também em formação de guerra. A obediência e a disciplina era muito importante nas legiões, e qualquer infração era severamente punida pelos centuriões. Os legionários da infantaria lutavam a pé, e armados com a lança chamada pilo, composta de uma parte fina de ferro e outra parte mais pesada de madeira. O motivo é que quando o pilo era arremessado contra o escudo inimigo, ao penetrar nesse escudo, o pilo entortaria e tornaria inviável o uso do escudo para proteção. E assim sendo, obrigado a jogar o escudo fora, o soldado inimigo ficava exposto aos ataques do soldado romano, que, além do pilo, portava o gládio, uma espada curta de 2 gumes e lâmina reta, e eram protegidos por uma armadura segmentada, um escudo retangular convexo e um capacete. A infantaria, em determinado período histórico, era organizada em forma de xadrez, com as tropas intercaladas. Na primeira linha de combate ficavam os guerreiros mais jovens, chamados de manípulo de rastados. Homens mais resistentes formavam a segunda linha de combate, o manípulo de príncipes, que entravam em ação caso os astados falhassem. Na terceira linha, os soldados mais experientes entravam na briga nos momentos decisivos. Eles formavam o manípulos de triários. O soldado romano era tão experiente em combate que, mesmo nas situações adversas, onde estivessem lutando contra o inimigo em maior número, jamais se desesperavam e seguiam à risca o rigoroso treinamento com formações de defesa quase intransponíveis. Isso explica o porquê, mesmo lutando em climas adversos ou terrenos desfavoráveis, como foram as batalhas no norte da África e na revolta judaica que culminou na destruição de Jerusalém, os romanos sempre saíam vitoriosos. Uma das grandes preocupações do exército
era manter o soldado bem alimentado. Com uma dieta básica rica em trigo, outros alimentos eram adicionados de acordo com a região onde estivesse a legião ou de acordo com a época do ano. Por exemplo, a carne de porco era a principal proteína, mas nas campanhas da Gália e na Bretanha, a carne de carneiro era acrescentada ao cardápio do soldado. E por falar em campanhas militares, as campanhas militares eram, em todos os aspectos, um trabalho muito duro. Esperava-se que os soldados estivessem prontos para embarcar em marchas que duravam cerca de 30 a 40 quilômetros respectivamente. Após a marcha do dia, os soldados construíam um acampamento cercado por um muro completo, com uma vala e uma parede de estacas de madeira. Eles dormiam em tendas de couro com outros companheiros, dividindo o mesmo espaço. E na manhã seguinte, eles destruíam a parede do perímetro e repetiam o processo, voltando à marcha diária. Nas batalhas, os soldados romanos por vezes usavam uma formação de tartaruga para se defender dos projéteis inimigos. Os soldados romanos geralmente se aliavam para a batalha em uma formação apertada. Após uma terrível explosão de flechas e artilharia, os soldados romanos marchavam em um ritmo lento e constante, em direção ao seu inimigo. No último minuto, eles arremessavam seus dardos e desembainhavam suas espadas antes de atacar. Em seguida, a cavalaria perseguia qualquer um que tentasse fugir do exército inimigo. O exército romano era muito avançado para o seu tempo. Foi por causa dessa força motriz que Roma se tornou o grande império da história. Quando os romanos invadiram a Grã-Bretanha, por exemplo, seu exército era tão bom que enfrentou exércitos 10 vezes maiores e venceu a todos. O soldado romano se inscrevia para pelo menos 25 anos de serviço. Se sobrevivessem ao tempo, eram recompensados com uma quantia de 3.000 denários e um pedaço de terra fértil ao fim dos seus serviços. Velhos soldados recebiam incentivo financeiro para que ao fim do tempo de serviço continuassem morando nas proximidades do último local que tenham servido. Algo que a maioria aceitava, e esses homens acabavam se casando com mulheres da região, o que contribuía para que a cultura romana fosse difundida por todo o império, pois os filhos desses soldados aposentados costumavam entrar para as fileiras do glorioso exército romano. Esses locais ou cidades que os soldados escolhiam para morar após a aposentadoria ficaram conhecidas como colônias. E caso o nome lhe seja familiar, a cidade alemã de Colônia foi fundada pelos romanos por volta do século I. Quase 2.000 anos se passaram e a cidade mantém viva no nome e na história o poderoso exército que ali se estabeleceu. Então é isso, galera. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Foi realmente uma viagem histórica, não é verdade? Curte o vídeo e comenta qual parte do vídeo você mais gostou. Isso ajuda muito a impulsionar o nosso conteúdo. E claro, não esquece de se inscrever para ficar por dentro de nossas novidades. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Beijão, tchau, tchau.